do solo. Como nós vamos interpretar essas questões à luz da conservação do solo? Então, essa aula, ela é muito influenciada, que eu vou passar para vocês depois, de um artigo do Mauro Rezende, já antigo, esse artigo de 85, desse informe agropecuário, que a EPAMIG disponibiliza todos os informes agropecuários, e é um bom local onde a gente pode buscar informação e tem aplicações de conhecimentos pedológicos à conservação do solo, do Mauro Rezende. Eu gosto muito dos textos do Mauro Rezende, e esse daqui está disponível. Eu vou deixar para vocês uma leitura. Algumas coisas que ele comentou aqui, eu não apliquei nessa aula, porque nós vamos falar em outras aulas. São tópicos específicos. Mas 2 aulas nós vamos especificamente comentar esse livro de conservação do solo. Então, lembrando lá da pedologia, e nós lembramos de solo, nós temos que associar que o solo, ele não é igual. Que o solo e os seus atributos, tanto os atributos físicos, químicos, morfológicos, eles são resultados da ação conjunta dos seus fatores de formação, proposta por Hans Jehne, lá em 1941, que meio que sistematizou isso. Dokuchaev já tinha essa ideia dos fatores de formação, mas quem sistematizou no livro Fator de Formação do Solo foi Hans Jehne. Quem lembra quais são os fatores de formação do solo? São quantos e quais? Clorpt. O Clorpt. Muito bem, Breno. E o que significa esse Clorpt? Clima, material de origem. Clima, material de origem, relevo. Temperatura. Opa, temperatura não. Esse T não é de temperatura. Parente. Ah, é verdade. É o parent, que é o material de origem. O T é de quê? Tempo. Tempo. Muito bem. Então, Clorpt são 5 fatores de formação do solo. Então, os fatores de formação do solo, eles controlam a diversidade de solo. Se eu tenho solos diversos, eu vou ter resistência à erosão, eu tenho potencialidades diversas. E qualquer solo da crosta terrestre, da pedosfera, é resultado da ação conjunta desses 5 fatores de formação. Alterando um desses fatores de formação, possivelmente eu vou alterar o meu solo. Por que possivelmente? Quando o clima é muito ativo, ele tende a homogeneizar os solos da superfície. Dado a isso, relembrando então os fatores que vocês já comentaram, os fatores são clima, organismos, material de origem, relevo e tempo. São esses 5 fatores e que nós temos que observar. Vocês, logo mais, enquanto profissionais, vão ter que observar esses fatores, principalmente quando a gente pensa em Brasil. Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, lá do Paraná, o semiárido, cerrado, norte do Brasil, eles vão ter climas distintos, que vai dar características totalmente diferentes para o solo. Quando a gente pensa em algo mais local, dentro de uma propriedade, nós devemos pensar em material de origem, que vai alterar bastante algumas características do solo. Quem lembra o que material de origem vai afetar principalmente a textura do solo, que aí vai dar solos argilosos, arenosos ou siltosos, que vai, por sua vez, refletir na questão da porosidade. O que mais material de origem pode afetar nos nossos solos mais diretamente? Quem lembra? Fertilidade. Muito bem, Breno. Fertilidade do solo vai alterado e a cor vai ser alterado pelo material de origem, que vai ter mais ou menos ferro. E dentro da propriedade também, pensando que o clima vai ser o mesmo,
nós temos o relevo. O relevo, que é um dos grandes fatores em termos de conservação do solo. Aqui vai estar a possibilidade do solo se aprofundar mais ou de ter mais erosão, principalmente o relevo. E talvez o grande gargalo da conservação do solo, onde vocês vão ter que prestar muita atenção, lógico, em todos os outros atributos, em classes de solo, nós vamos comentar sobre isso, mas o relevo tem um fator muito importante para a gente. Então, rememorando alguns conceitos, para a gente fixar isso bem, para a gente ir conversando. Perfil do solo. O que é o perfil do solo? Quando eu falo, vamos analisar o perfil do solo. O que eu analiso nesse perfil? O que varia nesse perfil? Camadas ou... A altura? Horizontes. Muito bem, Natália. Muito bem, Cláudio. Bem, gente. A profundidade, né? Os tipos de horizontes. Então, o perfil é um corte vertical que vai da atmosfera até o material de origem, onde lá eu analiso os diferentes horizontes. Se esses horizontes não têm uma relação genética com o meu material de origem, for mais uns sedimentos, eu denomino-os de camadas. Os principais horizontes que nós mais encontramos. Quais são esses horizontes? Quais são os nossos principais horizontes? Eu nem estou falando de horizonte diagnóstico aqui, não. Estou falando dos principais horizontes geral. Horizonte O, horizonte A, horizonte B. Muito bem. H, E. Outro horizontes. O, A, E, B, C. Muito bem. Vamos lá do que vocês colocaram aí. Nós temos outros horizontes, mas, olha, o horizonte O é aquele horizonte acima da superfície do meu solo. É a serrapilheira quando tem mais do que 2 centímetros. E ele é importante para a conservação do solo, porque ele oferece uma proteção direta quanto à gota de água que cai. Então, está chovendo, eu tenho uma serrapilheira, eu tenho uma proteção ali nesse horizonte O. O horizonte A, ele fica abaixo do horizonte O. Quando tem esse horizonte O, que é um horizonte orgânico, né, mas de um ambiente bem drenado, um ambiente onde não tem saturação por água, o horizonte A é, talvez, para a gente, o principal horizonte. Onde tem mais matéria orgânica, onde eu tenho a cor geralmente mais escura, a estrutura grumosa provocada pela matéria orgânica, e abaixo desse horizonte A, eu posso ter o horizonte E. Não é comum na nossa região esse horizonte E. É mais comum em climas mais amenos, e não é tão fácil encontrar assim. Então, vamos falar dos principais, vamos falar então para a gente do B. O horizonte B, que tem menos influência do horizonte C e do horizonte A. É o horizonte que eu utilizo para classificar o solo. E aí nós temos os diferentes tipos de horizonte B. E o horizonte C é um horizonte específico. Tem minha gata aqui querendo atrapalhar a aula. O horizonte C é o horizonte específico que nós vamos comentar sobre ele. Tentem lembrar sobre o horizonte B, tentem lembrar sobre esses horizontes. Nós vamos conversando. E solo? O que lembra que é solo? Qual que é a definição de solo? Muito bem, Cláudio. Muito bem, Natália. Que orgulho, hein, gente? Horizonte A mais o horizonte B. O solo, ele é uma medida bem importante para a gente em conservação. Muitas vezes nós vamos falar de A mais B, porque são os horizontes mais estruturados. E aí, nós chegamos em características morfológicas que vamos observar em campo. Então, vocês lá no campo, com a faca que vocês vão carregar, não é o canivete, que fica ruim para analisar aspectos morfológicos, é uma faquinha,
um enxadão, um pequeno enxadão para vocês verificar em profundidade, vocês vão conseguir observar características morfológicas de campo de cor, de textura, tipo de estrutura, consistência do solo, ver se tem algum indicativo de forma morfológica na compactação desse solo. Então, esses conceitos, nós vamos, volta e meia, retomar para eles, por isso que eu sugeri aquelas 2 aulas de revisão, que é justamente dos aspectos morfológicos do solo. E aí, dentro desse conceito, então, dos conhecimentos pedológicos, nós temos aqui o solo. O solo e a profundidade desse solo, que é o horizonte A mais B, ele vai diferir em função do clima e em função do relevo. Observe aqui o que o Mauro Rezende fez, olha. Esse bioclima menos ativo ou uma rocha mais resistente. Eu tenho um solo mais estreito, ao passo que um bioclima mais ativo, uma rocha menos resistente, eu tenho um solo mais profundo. Então, eu tenho uma pedogênese, uma formação do solo mais acentuada. E aí eu tenho um solo mais profundo que vai definitivamente afetar na resistência ou não desse solo à erosão. Então, se esse solo é mais profundo, ele tem maior ou menor permeabilidade, isso vai afetar o meu manejo dele. Então, nós temos características aqui, olha, mesmo bioclima e resistência de rocha, eu vou ter características distintas, olha. Enquanto aqui eu modifico o relevo, olha o solo como ficou aqui. Olha o solo como fica, quando eu saindo do ombro, indo no terço médio, olha como fica, o ombro ficaria aqui, olha, dividindo em 3, e o sopé aqui embaixo. Olha como essa parte eu tenho uma atividade de erosão maior. Enquanto aqui eu tenho um aprofundamento do meu solo nessa parte de topo de morro mais plana. Qual solo geralmente vai ocupar essa posição aqui? Qual classe de solo vai ocupar essa posição? Latossolo? Muito bem, Breno. Os latossolos. Aqui eu vou ter solos um pouco mais rasos, os solos, ou eu vou ter os neossolos, ou os cambissolos, ou até mesmo os argissolos, dependendo de todos os processos de gênese. E aqui embaixo, olha, enquanto aqui vai formando mais solo, aqui é uma parte que vai recebendo muitos materiais dessa parte mais declivosa. Então, o solo, essa medida A mais B, ela ganha importância porque é o solo que é mais resistente, é o solo mais estruturado. Então, falando isso, o que vocês lembram do horizonte C? O que vocês lembram dele, do horizonte C? Ele é mais roseado. Mais roseado. Tá, não sei se vocês estão vendo aqui nessa foto, ó, o formigueiro, ele chegou justamente nesse horizonte C, ele é menos estruturado, ele é pouco estruturado, ele se desfaz facilmente. Muito bem, Natália. Ele se desfaz, ele está ainda em processo de desenvolvimento, e qual fração textural ele tem muito? Muito bem, Júlia, apresenta rico em minerais, em fragmentos de material de origem. Muito bem, eles têm muito silt. Olha, desfaz facilmente, muito bem. E aí nós temos algumas características. Nos cortes de barrancos, vamos lá. Nos cortes de barrancos, quando vocês estão viajando, ao longo das estradas ou nas construções urbanas, o horizonte C ele é frequentemente exposto. Frequentemente exposto. Olha essa foto aqui, ó. Olha essa... Não, uma foto, né? Olha esse esquema.
Eu tenho aqui o horizonte B, ou melhor, essa parte de cima, eu tenho solo, e nessa parte de baixo, eu tenho o horizonte C. Então, eu tenho, nesse caso aqui, um solo profundo, mas o solo não é tão profundo. Lembrando que o B, que o C, ele se desfaz facilmente. E ainda aí é frequentemente exposto, e ainda aí o carreamento de suas partículas siltosas, mais do que as argilosas e mais coesas do horizonte A e B, condiciona a queda de barreiras. Fonte de tantos problemas nas cidades ou nas estradas. E quando a gente pensa em pedologia, em manejo do solo, nós pensamos, lógico, a gente, enquanto profissionais das ciências agrárias, nós pensamos principalmente um aspecto de uso e ocupação do solo na propriedade. Mas nós podemos, muitas vezes, atuar em um planejamento urbano. E o que acontece? Salvo engano, eu até passei já essa música para vocês do Racionais, que o Homem na Estrada, que ele fala na favela, né, que ele fala, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Então, um pedaço do inferno aqui onde estou, até o IBGE passou aqui, nunca mais voltou. Então, essa letra do Mano Brown, ele mostra justamente essa ocupação da terra, justamente das pessoas mais periféricas, das pessoas bem mais pobres, vai justamente para essas áreas de cambiçólicas. E o legal também é que na sala de recepção do Cartola, ele comenta sobre a Mangueira, que é uma comunidade, que é uma área pobre, e que comenta, olha, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, Mangueira, cantar. Então, isso demonstra que boa parte dessa ocupação, e quando a gente pensa em conhecimento de solo, nós temos que também pensar no ocupação. Nós temos toda a época de chuva, principalmente aqui na região sudeste, na região sul, nós temos locais de grandes desabamentos de solo, desmoronamento. E aí é provocado principalmente por solos com solo raso e C profundo, que dá uma pouca estrutura e um pouco mais de chuva, chove um pouco mais, cria uma instabilidade e que desmorona. Isso é todo ano, se a gente colocar isso na notícia, olha, forte chuva deixa 7 mortos em Grande São Paulo, deslizamento de encosta soterra 2 casas e mata 4 pessoas em Betim, ao menos 15 pessoas morrem em deslizamento de terra em Niterói, no Rio. Então, nós temos essa ocupação de solo raso e ser profundo. Muito bem. E que solo seria esse? De solo raso e ser profundo. Que solo seria esse? Que classe de solo geralmente é essa? Muito bem, Júlia. Cambissolo. Nós temos, olha, essa foto do horizonte C, de um granito, isso perto de Bom Sucesso, lá perto de Lavras, um corte de estrada. Observem a faixa bem clara de um solo. O solo aqui não é um solo estreito, é um solo profundo, mas é um corte grande. Olha essa diferença do horizonte A mais B e do horizonte C. O que eu quero que vocês prestem atenção? Olha, a grande quantidade que vai desmoronando nesse horizonte C. Então, talvez isso daqui ficou inclinado demais. Talvez, para evitar problemas, eles teriam que fazer um declive menor, cortar mais, porque justamente esses pontos,
eles vão se desfazendo muito facilmente por causa da baixa resistência do horizonte C. Então, nós temos aqui que há o desmoronamento muito fácil desses solos. Então, aqui o horizonte C, bem claro que salta aos olhos que dá para ver essa diferença. Quem mora em roça e faz aquelas... De vez em quando a gente passa, tem que fazer nos barrancos alguma escadinha, aquelas escadas que ficam no horizonte C são que geralmente desfaz mais facilmente, que quebra mais facilmente. E olha aí, olha, aqui foi em Lavras, uma foto que eu tirei, demonstrando uma erosão espetacular, que geralmente as vossorocas, quando chega nesse solo profundo, olha o tamanho de erosão que se forma. Sabe que nós temos a mesma foto, uma está com zoom, então uma área de cambisolo que começa isso com pequenos sulcos, quando chega no horizonte C, aprofunda e muito, e aí vocês têm que evitar o que para chegar a isso? Evitar principalmente a chegada de água. Então, nós vamos ver técnicas, mas adianto. Um caminho preferencial da água começa num pequeno sulco, e quando chega no horizonte C, aí fica muito caro, muitas vezes inviabiliza em termos econômicos a recuperação dessas áreas de vossoroca. Então, cambisolo, lá no solo, o horizonte C desfaz facilmente e pode chegar a aspectos espetaculares da erosão, como no caso das vossorocas. Essa foto foi em Lavras, aqui o meu irmão, ele mora por essa parte, e quando eu passei aqui eu vi essa erosão espetacular. Então, Nazareno, lá perto de Lavras, é um local que tem muita vossoroca, algumas regiões de Lavras, onde foi usado para mineração, também tem bastante vossorocas. Quem é da região, quem for para lá, depois passando na perimetral, dá para ver bastante vossoroca nessa região. Geralmente associada aos cambissolos. E aí, nós falamos de solo raso e solo profundo, onde tem um horizonte C profundo, e nessa situação eu tenho os solos rasos distróficos, que a maioria do Brasil, a maior parte, o distrófico, lembrando que é o solo raso, distrófico é um solo pobre de fertilidade. O Heitor perguntou, como faz para consertar a vossoroca? Heitor, nós vamos ter uma aula específica disso. Cada caso é um caso. Tem umas técnicas mecânicas, mas algumas vezes nós tiramos água, evitamos que a água chegue nela e isolamos a área, tá? Dependendo da situação. Então, nós vamos ter uma aula própria de vossoroca, mas no decorrer do curso. Mas é algo que é muito caro de se consertar. Então, por isso que nós devemos evitar ao máximo. Solos rasos e distróficos. Os solos rasos, lembrando lá dos fatores de formação, ou ele vai estar associado a um clima pouco ativo, ou no Brasil, na maioria das vezes, ele vai estar associado a um clima ativo e relevo mais montanhoso. Essa foto foi de um corte de estrada, então inicialmente nem era esse neossolo litólico, mas cortou a estrada, já tinha um pouquinho de solo, eles plantaram um café. Então, quando eles plantaram esse café, deu uma pequena chuva, olha, caiu, desmoronou a planta inteira. Pode ver que nós temos aqui talvez uns 20 centímetros de solo que tinha aqui,
onde plantaram esse café, era um corte de estrada, Monte Belo, foi em Monte Belo essa foto mesmo. Ficou interessante que caiu o café quase inteiro, dava até para levar para o museu esse café, com a raiz e tudo mais. Foi em Monte Belo, no corte de estrada, onde plantaram esse café, e houve esse desmoronamento, justamente porque o solo é raso e o declive acidentado. Observe aí a foto. Muito rasinho o solo. Nós temos aí o deslocamento de terra. Problema disso. Essa foto são áreas bem declivosas, um relevo quase que escarpado. Essa foto ela é indo para o observatório em Itajubá. É bacana lá você pode ver tem uns telescópios e tudo. E em Itajubá, observe essa foto desse local, onde aqui basicamente não há solo, são afloramentos rochosos, e nessa região um solo bem raso, de difícil manejo, e certamente muita erosão. A erosão nesses locais é uma erosão natural. A erosão ela é natural, ela ocorre em qualquer lugar, né? Mas principalmente nesses relevos mais montanhosos, nesses relevos mais escarpados, a erosão é tamanha que às vezes não deixa nem o solo se formar. Então, a erosão é muito maior do que a pedogênese nessa situação. Então, nós temos indicativo desses solos rasos quando nós temos afloramentos rochosos. Essa foto aqui do Sérgio Henrique, fazendo levantamento de solo, não tem coisa melhor para fazer levantamento de solo do que uma Kombi, que você leva tudo aqui dentro. Então, o que nós temos aqui? O afloramento rochoso, essa rocha aparecendo, e essa foto que eu tirei era um plantio de eucalipto em 20, 30 centímetros de solo. Não é indicado o plantio de eucalipto, vamos pensar na profundidade de raiz que nós temos no eucalipto, que nós temos numa cultura perene. E aí, nessa região, eu lembro dessa foto, no dia dessa foto aí, tinha um monte de eucalipto caído. Justamente porque não tinha profundidade no solo. Então, a associação de solo raso, e principalmente distrófico, que é pobre, com o relevo mais acentuado, é uma tragédia anunciada para a conservação do solo. Não, eu não vou ter grandes deslocamentos de massa igual no horizonte C, mas assim mesmo eu vou ter um deslocamento, eu vou ter perdas acentuadas. Então, solos rasos é solo para eu fazer aquela ocupação cultural, é solo para eu deixar como reserva ecológica, para eu deixar como uma trilha, para eu deixar como um local de educação ambiental. Então, esses solos rasos, os distróficos, principalmente, tem disso. Nós temos regiões no Brasil, isso mais lá no Paraná, que nós vamos ter solos rasos eutróficos. E aí nós podemos ter um certo uso, principalmente por pequenos agricultores, plantando lá, eu não sei qual que vai ser a principal cultura lá, mas eles já utilizam há bastante tempo, e eu não sei efetivamente como que está esse uso de solos rasos lá no Rio Grande do Sul. Tá? Inclusive, porque na literatura do Mauro Rezende, que o Mauro Rezende fala que tinha um uso constante, mas isso há 35 anos atrás. Então, depois até um ponto para a gente debater. Mas solos rasos, lembrando então, solo raso, a profundidade do solo e a profundidade do solo é algo interessante que nós temos que observar.
E o relevo, então, ele vai alterar não só essa profundidade do solo, ele vai alterar a movimentação da água. A gente pega essa foto que vocês já viram, que eu já apresentei isso para vocês nos slides. Nós temos no relevo mais plano o solo mais profundo, o solo mais bem drenado. O relevo, além de associar a profundidade do solo, o maior ou menor intemperismo, ele dita muito a movimentação da água. E a nossa matéria chama conservação do solo e água. Quando a gente pensa em conservação de água, nós estamos falando também da qualidade dessa água. Quando o lençol freático está mais próximo da superfície, a minha água fica mais suscetível à contaminação. Então, nós temos aqui, olha, bem no brejo, tinha lá o organossolo, e aqui em cima eu tinha o solo mais profundo e mais bem drenado dessa bacia experimental da Veracel. Então, aqui embaixo tinha o organossolo, podem ver que aqui, olha, eu tenho água. Esse pontinho aqui é água. Por quê? Dada a posição mais baixa da paisagem, o meu solo ficava constantemente saturado. E em cima, nós temos o quê? Um solo mais profundo. Essa outra foto, lá de Monte Belo também, saindo de Monte Belo, onde eu tirei, dá para ver justamente a variação da movimentação da água. Onde que eu consigo observar isso? Olha, dei um zoom aqui. Observe a característica. Olha, aqui embaixo tem uma vegetação exuberante e aqui está varado. Observe que eu tenho um degradê de um solo mais cromático, um solo com um pouquinho vermelho e amarelo, mas já perdendo esse vermelho e amarelo, um solo cinza e um solo escuro. E aqui embaixo o brejo. Tanto é que aqui tem taboa, olha. Aqui saturado. Mostra a movimentação do lençol freático nessa região. Então, possivelmente aqui eu estou falando de um neossolo flúvico, de um gleissolo áplico e de um gleissolo melânico. Neossolo flúvico formado pelos aqueles sedimentos, nós vamos revisitar essas classes de solos. O gleissolo áplico, oscilação do lençol, mas não tanto igual ao gleissolo melânico, onde é mais escuro, tem um pouquinho mais de cor. Lembrando, melânico, melanina. E aí, eu tenho a suscetibilidade do local, em termos de conservação, à contaminação da água. Por quê? Aqui está oscilando o lençol. Eu estou próximo do curso d'água. Olha a diferença se eu plantar. Deixa eu até voltar aqui. Ó. Olha a diferença daqui, onde eu estou muito próximo do curso d'água, e a diferença desse café, olha, desse topo de morro, onde eu tenho todo um caminho para a água fazer para chegar até o curso d'água, para chegar até o rio. Então, essas áreas desses solos, observe que é conhecimento pedológico, de cor do solo é um indicativo, por exemplo, da vulnerabilidade do local, da suscetibilidade do local para a contaminação dos cursos d'água. Então, essas áreas devem ser manejadas com muito cuidado. Então, nós temos, olha, a variação de relevo. Então, é importante pensar que o relevo não só traduz na erosão, como traduz também a parte de movimentação da água. José Cândido falou, essa foto é de areado. Não, essa foto foi saindo de Monte Belo. Saindo de Monte Belo, depois dessa foto. Eu lembro disso que eu tirei daquela foto do barranco, do café, e vi essa foto aqui
variando. É uma paisagem muito parecida aqui para a gente do sul de Minas. Muitos locais a gente consegue observar isso. Então, nós temos esses diferentes relevos que nós chamamos de relevo plano, suave ondulado, forte ondulado, montanhoso, e esse escarpado está errado, não é de 70 a 100, é de 70 a infinito, porque nesse caso aqui eu tenho um declive infinito, que é 90 graus, que vai dar em percentagem, vai dar infinito, só lembrar da tangente lá. Então, essa que é o linguajar que nós vamos conversar. Quando a gente fala em relevo plano, a gente está falando de 0 a 3% de declive. O que é esse 0 a 3%? O que seria 3%? Seria que eu ando 100 na horizontal e caio 3 ou subo 3 na vertical. Então, um relevo ondulado é que eu ando 20 e caio... que eu ando 100 e caio 20, e assim sucessivamente. Então, observe que a nossa região, nós temos muito de ondulado, passando por forte ondulado, e alguns casos montanhosos. Essa, então, que é a conversa que eu vou ter com vocês. Quando eu falar assim, olha, relevo montanhoso, tem que vir na cabeça de vocês essas montanhas de 45% a 70% de declive. Ondulado, muito comum aqui, tem que vir esses tipos de relevo que nós estamos falando. E além disso, além da declividade, nós temos a forma do relevo. Nós temos a forma côncava, convexa, retilínea e as planícies. Vamos pensar na côncava e na convexa. Côncava acumula água, convexa dispersa a água. Então, eu tenho aqui um carreamento de terra em condições comparáveis, é menor na encosta côncava e maior na convexa. Aqui, sai mais água e solo de forma mais igual. Já na côncava, segura a água, eu tenho pontos que acumulam mais solo e mais água. Então, enquanto aqui sai muito, aqui vai acumular. Observe essa estrutura, olha. Elevações na forma de meia laranja. Algumas delas mostrando o começo da formação de grotas. Eu tenho meia laranja, e quando, por um motivo, começa a ter acúmulo de água em determinado ponto, começa a formar o que nós chamamos de grotas. Olha, esse ponto aqui começa a formar grotas e mais côncavo. Por que isso se forma? O caminho preferencial da água. Começa a ter ali água, um pequeno sulco, e começa a ir mais água, começa a ter essa formação de grotas. Quando a gente pega essa foto aqui de Muzambinho, olha, nós temos a paisagem, algumas partes mais onduladas, algumas partes mais suave ondulada, mas observe que nós temos alguns pontos também que formação de grotas. Aqui, ó, nós temos grotas, que vai acumulando água e fica uma parte côncava e bem vulnerável à erosão. E essa parte onde acumula mais água, nós temos que tentar manter sempre vegetada e talvez com vegetações mais exuberantes. Ainda mais que dentro dela vai ter um solo mais profundo, porque vai acumulando esse material. E aí, nós temos essa relação entre as pedoformas côncavas e convexas. Côncava, eu tenho convergência de água, a água acumula, enquanto que na convexa, a água separa, a divergência de água. A erosão é mais localizada, tendência à formação de sulcos e vossorocas. Começa a ter água, começa a formar um sulco,
Se o solo for profundo, principalmente o solo profundo com o solo raso, fica fácil a formação de vossoroca. Enquanto aqui na convexa, a erosão é mais uniforme, é mais laminar. Há muitos casos aqui, é típico de latossolos, nessa região de erosão mais uniforme e laminar, na convexa, que está sendo destruído com o passar do tempo. Mas a erosão ela é mais laminar, ela é mais uniforme. A espessura do solo tende a ser desigual, porque eu vou ter solo na parte de acumulação talvez mais profundo, nas partes mais declivosas, mais rasos. Aqui, na convexa, eu tenho um solo mais uniforme. Na parte côncava, eu tenho erosão e deposição. Por quê? Na parte ali no centro da colher, que é côncava, eu vou ter deposição. Na borda da colher, da parte côncava, assim, ó, imaginando uma colher, eu vou ter erosão. A convexa, basicamente, só erosão. Sementes e nutrientes acumulam-se nas partes mais baixas. Por quê? Sai da parte de cima e vai lá para dentro, da parte côncava. Já na convexa, sementes e nutrientes retirados do sistema, saem do sistema. Instabilidade maior é pela ausência de cobertura vegetal densa nas áreas de concentração de água. Então, ali onde acumula água, essas partes côncavas, em muitos locais a gente já está observando isso. O povo deixando essa parte côncava como uma vegetação nativa. Isso, sobretudo, em pastagens, onde você vê o pasto, quando o pasto é bem manejado, você tem essa parte mais convexa com pasto e a parte côncava geralmente cercada, porque ali é uma área, principalmente, de recarga d'água. E aí deixa-se vegetado. Sementes e nutrientes retirados do sistema, igual comentei, estabilidade maior é pela concentração de água, da concentração da água. Dúvidas até aqui? Então, isso nós comentamos aqui de cor, comentamos de perfil, comentamos da parte dos horizontes, do solo, de profundidade. Observe que isso tudo são conhecimentos pedológicos que nós temos que inferir para pensar na parte de conservação do solo. E quando a gente fala de textura, quem lembra como vocês definiriam textura? O produtor pergunta para vocês, ou alguém pergunta para vocês, o que é a textura do solo? Quero que vocês me definam textura, para vocês acordarem. É o tamanho das partículas primárias, não é, Walter? Isso, faltou uma palavra, Heitor. Partícula solta, distribuição... Mineral? Muito bem, muito bem. Parte mineral do solo, sim, diz respeito à parte mineral do solo, é tamanho dos grãos, muito bem. Distribuição dos sedimentos do solo. Sedimentos tem que tomar cuidado, Natália, mas também pode ter sedimentos, mas não só. São as partículas soltas. O Heitor foi na partícula primária do solo ali, que é a parte mineral. Então, a distribuição das partículas primárias minerais do solo em classes de tamanho. Isso é a textura. Então, são as partículas soltas por tamanho. E aqui nós temos a distribuição, olha, observa essa escala. Esse intervalo aqui diz respeito a 0,5 milímetro. Então, está em escala. Olha o tamanho da argila. Olha a areia grande, areia grossa, areia fina, silt e argila. E, além disso, nós temos os matacões, calhaus e as rochas que ficam no solo. A textura, vocês já até comentaram sobre isso no início da aula. Ela tem uma grande relação com a permeabilidade de água. E conservação do solo e erosão, a permeabilidade é uma medida muito importante.
quanto mais permeável for o solo, mais difícil vai ser de acumular água na superfície e de ter enxurrada. Eu tenho que evitar ao máximo a enxurrada. Eu tenho que evitar a velocidade de água na superfície do solo para eu não perder solo. Então, relembrando textura. Então, partículas primárias, minerais, distribuídas por tamanho. Então, aqui eu tiro a matéria orgânica. Textura, eu estou falando só do aspecto mineral do meu solo. E aí, quando nós pensamos nas partículas, em termos de erosão, a partícula argila, ela é retirada do sistema junto com os nutrientes. Até porque a argila, ela apresenta CTC. E vocês já estão cansados de ver da CTC, capacidade de trocar cátions, essas cargas, vai segurar os nutrientes. Quando sai do sistema a partícula, sai também junto os nutrientes. O silt são retirados do sistema também com os nutrientes. Então, nós temos aqui, olha, grãos simples e agregados de argila. Ele agrega também com a argila e sai. A areia fina também pode agregar com a argila e sai dos sistemas e são retrabalhados. O que seria esse retrabalhado? Eles são encaixados de forma diferente em outros locais. Ele deposita em outro local, prejudicando principalmente a permeabilidade do meu solo. Areia grossa. Há uma deposição. Vamos pensar nos meus solos flúvicos. Quando eu tenho um transbordamento de água, a areia grossa ela cai próxima do curso d'água porque ela é pesada, há uma sedimentação. Então, tendem a permanecer na superfície. Vai saindo as partículas mais finas e ficando as partículas mais grossas. Há uma seletividade no processo de caminhamento dessa água. E aí é interessante esse aspecto de argila, silt e areia, que demonstra muito, inclusive, quando nós estamos falando em rochas sedimentares e estudando o tempo geológico da Terra, quando eu tenho climas mais secos, eu tenho menos vegetação. Menos vegetação, eu tenho uma menor proteção do solo. Então, quando chove, eu tenho sedimentos grandes, sedimentos arenosos. Então, locais ou épocas no tempo geológico que a Terra ou que determinado local era mais seco, eu vou ter mais rochas sedimentares grosseiras, mais arenito, por exemplo. Porque eu tinha menos vegetação e essa chuva gerou uma quantidade maior de sedimentos mais grosseiros. Enquanto o clima for mais úmido, eu tenho mais vegetação, meus sedimentos vão ser mais finos, e os sedimentos sendo mais finos, eu vou ter rochas sedimentares mais finas, como argilito e siltito. Então, as diferentes camadas sedimentares, elas denotam o clima da Terra também, quando a gente estuda sobre isso. É bem interessante. Cascalhos, seixos e matacões que permanecem na superfície do solo. Não deixa de ser um processo de reduzir a erosão. Então, o cascalho, seixo e matacões vai ficar muito evidente aqui, é uma área que eu não conheço do Brasil, mas eu pretendo logo ir visitar, justamente o semiárido. Porque, como não tem vegetação, vai deixando um solo mais esquelético, vai ficando no sistema mais cascalho, mais seixos, matacões, que são minerais de maior tamanho. Então, o seixo, ele é rolado, pode ser rolado ou não, ou pode ter aquelas ponteações. Eu via isso em Montes Claros, em alguns trabalhos de campo, ainda mais para o norte do que Montes Claros, em Manga e outras regiões por lá. O solo é o que nós chamamos de solo esquelético, que tem uma grande quantidade de minerais grosseiros, de minerais grandes.
provocado principalmente pela falta de vegetação, e eles vão ficando no sistema. Então, é o que nós chamamos de solos esqueléticos. E, além disso, nós temos o encrostamento. A gente observar essa foto que eu tirei nessa região, era uma região de neossolo quartzarênico, de areia fina, que provoca, isso aqui é indo para Ribeirão Preto, eu esqueci o nome da cidade, onde tem uma grande quantidade desse solo exposto aqui. Eu observo que formou placas aqui, inclusive e você pega essa placa, se eu não me engano, acho que foi para a turma de vocês que eu trouxe essas placas, viu? Essas placas, elas são camadas de areia fina. Então, silt, areia fina ou pseudo-silt dá esse encrostamento que dificulta muito a permeabilidade do solo. Quem lembra o que é pseudo-silt? Que orgulho, hein, gente? Muito bem. Aglomeração de partículas de argila do tamanho do silt. Ocorre em quais solos? Em qual solo que costuma ocorrer muito pseudo-silt? São os latossolos. Então, os latossolos, quando perde o horizonte A, muito mal manejado, chega ali no horizonte PW e não tem vegetação, pode causar encrostamento pelo pseudo-silt, que tampa justamente esses poros do solo. Então, esse encrostamento, muito evidente, observa que é difícil até as plântulas crescer, elas começam, as gramíneas estão crescendo ao redor desse encrostamento, e para evitar esse encrostamento em solos que tem bastante silt, ou areia fina, ou ainda pseudo-silt, eu tenho que sempre manter vegetação, que aí evita essa aglomeração desse solo. Então, aqui indo para Ribeirão Preto, é um trevo de indo para Ribeirão, esqueci, Cajuru, lembrei, Cajuru. Ô, Valber, sim. Qual que é o manejo desse solo nessa situação? Igual está aqui, vai ter que passar uma máquina para quebrar, uma máquina leve já quebra isso, e deixar vegetado. Você tem que quebrar esse impedimento, é um impedimento físico, e manter e voltar para esse solo, tentar criar nesse solo um novo horizonte A. Aí nós podemos trabalhar com bioativação, com manejo de superfície, de adubo verde, para ver se volta bastante matéria orgânica nesse solo. Lembrando, nessa parte aqui, só para deixar claro, não era compactação, era encrostamento, que foi uma parte que não passava a máquina. E aí nós chegamos na estrutura. A estrutura está diretamente relacionada com a resistência do meu solo. Nós temos estrutura em blocos, granular, colunar, laminar. O que seria a estrutura? Enquanto que a textura são partículas primárias, a estrutura são partículas secundárias, são partículas agregadas. Enquanto que na textura não entra a matéria orgânica, na estrutura a matéria orgânica tem uma grande importância em termos de agrupar esse material. Então, chegando aqui, olha, nos tipos de estrutura, exemplo de como não fazer um slide, tá, gente? O certo seria eu copiar isso daqui bonitinho e tudo mais, mas nós temos o tipo de estrutura granular. Não há direção preferencial, agregados têm mais ou menos as mesmas dimensões em todos os eixos. É uma bolinha. No horizonte A, rica em matéria orgânica. Qual que é esse tipo especial no horizonte A de matéria orgânica? Como que nós chamamos essa estrutura do horizonte A? Quem lembra? Nós chamamos de estrutura grumosa. E nos latossolos, olha, o Mauro Rezende colocou aqui
uma chamadinha aqui, ó. Apenas no horizonte B dos latossolos é que a estrutura ser verdadeiramente granular. No horizonte A, onde há maior atividade de expansão e contração, apenas no horizonte B dos latossolos é que a estrutura tende a ser verdadeiramente granular. No horizonte A, onde há maior atividade de expansão e contração, os grânulos mais se parecem com blocos, e são grânulos maiores, que são de estrutura grumosa. A aula da Roseli vai ser mais tarde, tá? A aula dela vai sempre começar às 9h30. Não sei se ela comentou isso com vocês. Eu conversei com ela para isso, caso se estenda um pouco mais a nossa aula. Blocos. Semelhante a grânulos, mas as faces tendem a ser mais planas e no solo estão em contato através das faces. Então, os blocos, eles têm um ajuste melhor. Horizonte B dos solos com B textural. Esse podisólico é da classificação antiga, são os argissolos, e o terra roxa estruturada são os nitossolos vermelhos. Então, aqui, típico dos argissolos e dos nitossolos. Prisma não é comum para a gente. O eixo vertical é maior, então nós temos algo mais ou menos assim. É um agregado alongado, formado geralmente de agregados menores em blocos. Então, aqui dentro nós temos em algumas coisas, algumas faixas. Em muitos solos com B textural, eu nunca vi. No corte exposto dos latossolos, nesse caso, não é composto de blocos. Então, essa parte de prisma, eu nunca observei, eu nunca vi efetivamente um solo com essa estrutura. Colunas, idem a prisma, mas a parte superior é arredondada, então nós temos um arredondamento nesse solo. São compactos muito poucos porosos. Esse solonético são os planossolos nátricos. Laminar, o eixo vertical é menor, típico de solos compactados. Então, os solos compactados podem destruir a estrutura. A estrutura, ela tem uma relação muito grande com a permeabilidade do solo e com a sua resistência. Então, nós vamos sempre voltar muito à estrutura. Para a aula que vem, eu vou passar para vocês a leitura do capítulo 4 de Pedologia, Fertilidade, Água e Planta. Esse livro aqui é um livro de 2019. É muito bom esse livro. Eu vou passar para vocês, a gente vai conversar sobre classes de solos e suas relações com a conservação.